Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês, iniciando mais uma semana e agora a sexta semana com o título O Ministério do Evangelho. Vamos ver o nosso verso para memorizar, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Realmente, toda glória, toda honra tem que ser dada a Cristo Jesus. Paulo inicia Efésios no capítulo 3 com a mesma conotação que ele concluiu Efésios 2, falando sobre a importância dos gentios em ser incluído para a salvação. Isso para nós vivendo nos dias de hoje parece algo normal, mas para aquela época era algo radical, extraordinário. Os primeiros conversos foram os judeus. Lembra quando Jesus liberou para sair de dois em dois para evangelizar? Ele queria que primeiro pregasse a quem? Aos judeus. Mas depois esse evangelho chegaria até o mundo. Quando Jesus estava subindo ao céu, ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Então os discípulos cumpriram essa missão. E mais isso vemos na vida de Paulo. Paulo foi o apóstolo aos gentios. Paulo, no início da carta, ele se sente feliz por esse chamado que Deus o fez. O chamado para evangelizar, falar àqueles que estavam mais distantes, ensinar o básico. Eu não sei se você já teve esse privilégio ou está tendo, como eu, de educar filhos, porque filhos você começa a educar da base. Você educa quando você fala, com as suas ações, com o seu jeito. E claro, os filhos eles vão observando tudo, não só com você, como quem está ao seu redor. Então você vê a formação de pessoas. Quem é professor também passa por essa tarefa. E Paulo agora, para ele tinha uma alegria. Eu assim me emociono com Paulo, porque ele passou por naufrágio, passou por apedrejamento, mas ele diz o seguinte: ó, por mim eu já tinha descansado, por mim eu já tinha morrido para aguardar Cristo voltar, mas assim não o faço por amor ao Evangelho. Paulo sabia da sua missão, insistia em assim fazer, porque sabia que estava sendo um instrumento nas mãos de Deus. Que essa mesma emoção de Paulo em pregar o Evangelho habite em nosso coração, entendendo que pregar o Evangelho exige sacrifício, exige passarmos por lutas, dificuldades, mas entender que Deus sempre é conosco. E aí, então, na parte de professor, dá as 3 ênfases da lição dessa semana. Vamos lá ler? Diz assim, ó: primeiro, a oração de Paulo e seu ideal para a igreja era vê-la como nova humanidade, incluindo os gentios. Paulo queria mostrar que os gentios agora foram inclusos para ser salvos, e a salvação não era apenas para judeus, como assim pensava-se. O 2, a inclusão dos gentios era o grande mistério e a surpresa de Deus para a humanidade. Paulo foi o humilde mordomo desse ministério. Então, como eu já falei, Paulo entendia a sua missão para esse aspecto e entendia também que os gentios foram incluídos, e isso que era a maior bênção. E o 3, por causa da inclusão dos gentios e, portanto, de toda a humanidade no plano da salvação, a igreja se demonstrou a tornou-se a demonstração da sabedoria, do amor, do poder, da glória de Deus, tanto na terra como em todo o universo. A igreja se tornou esse canal para alcançar as pessoas a Cristo Jesus. Que eu e você sejamos instrumentos também de Deus, como Paulo, para pregar àqueles que estão distantes ou aquém do Evangelho, entenderem que há um Salvador que ama e quer salvar a cada um de nós. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo, a cada ouvinte, que eles se sintam bem ouvindo do Teu Evangelho, que a Tua graça superabunde em sua vida e que eles sejam instrumentos também de salvação, movidos pelo Senhor. Cuida de nós no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, amanhã, um pouquinho mais tarde, mas sai também o nosso vídeo pela manhã, tá bom? Um abraço então, queridos. Tchau, tchau.